dia, paz seja convosco. Passando por aqui mais uma vez para deixar mais uma palavra, o maná do dia, que Deus possa abençoar a tua vida, que nesse dia você possa refletir essa palavra, essa passagem bíblica, que Deus conforte o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 14, que diz assim: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amados, eu gostaria de deixar aqui uma palavra, uma reflexão a respeito desse texto. Todos nós conhecemos esse texto, né? Sempre ele é citado no nosso meio, nos nossos cultos, usado por muitos pregadores, essa palavra, e é muito abrangente essa palavra, porque aqui a palavra de Deus ela está dizendo de coisas importantes que vai acontecer a partir do momento que nós passamos a ser templo de Deus, templo do Espírito Santo, hoje como igreja, na época da graça. Mas contextualizando esse texto aqui, a palavra de Deus está falando da construção do templo que Salomão ele construiu para que Deus pudesse habitar naquele lugar, para que fosse casa de oração, lugar onde ele pudesse oferecer o seu sacrifício, onde ele pudesse sentir e levar o povo a sentir a presença de Deus, sacrificar naquele lugar para o perdão dos pecados de muita gente ali, enfim, para que as pessoas se santificassem na realidade e se voltassem para Deus e continuassem vivendo uma vida de santificação diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Então veja que Salomão ele se prepara para criar aquele ambiente. Ele faz uma casa bonita, adornada, uma casa linda, maravilhosa. É aquilo que nós falamos no nosso maná anterior, né? Falamos da glória da segunda casa, que seria maior do que a primeira. Então veja que a primeira casa foi feita com todo esmero, com toda a pompa, com toda a imponência. E Salomão, ele manda matar ali 20.000 cabeças de gado, né? Ele manda matar 120.000 cabeças de ovelha. Olha, a festa era muito grande, era imensa. E ele faz uma festa de 7 dias, e ali o povo come, bebe, se alegra, e ele consagra aquele lugar como casa de Deus, como casa de oração. E a palavra de Deus diz aqui no verso 1 do capítulo 7, né? E acabando Salomão de orar, diz a palavra de Deus que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes eles não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, eles encurvaram-se com os seus rostos em terra, sobre o pavimento, e eles diz a palavra de Deus que eles adoraram, eles louvaram o Senhor, porque eles diziam, né? Porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então havia ali um momento de comoção, um momento em que eles contemplaram não só uma inauguração, não só uma festa, né? Mas eles contemplaram a glória de Deus descendo naquele lugar. A glória de Deus se fez presente, desceu fogo sobre o altar e consumiu o holocausto, ou seja, Deus aceitou a oferenda, aceitou o sacrifício. Deus estava dizendo que a partir daquele momento que
ele ouviria todas as orações que se faz naquele lugar, né? Então Deus ele estava dizendo: estou com vocês, nesse momento eu vou estar com vocês. Mas aí no verso 11 ele vai dizer assim: olha, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão tentou fazer na sua casa, seja na casa do Senhor e na sua, prosperadamente ele efetuou tudo que tinha que efetuar. E o Senhor novamente ele aparece a Salomão e disse: olha, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, agora se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus ouvidos, para este lugar. Os meus olhos estão abertos para este lugar, os ouvidos estão atentos a toda a oração que se faz nesse ambiente. Então eu quero dizer para você, nós hoje vivemos no tempo da graça, não no tempo da lei. Não precisamos mais de sacrifício. Nós agora fomos postos diante do trono de Deus, conquistamos isso através da cruz do Calvário. A Bíblia fala que quando Jesus inspira no Calvário, aquilo que era o templo, lá na sinagoga, que havia os santos e os santos dos santos, que só o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar para a expiação do pecado de todo o povo de Israel, agora se tornou livre. Agora nós não precisamos de sacerdotes humanos, pessoas que façam isso por nós, porque Jesus fez isso uma vez por toda para a expiação de todo o pecado de todos nós. Por isso nós temos livre acesso diante do trono de Deus. Por isso que quando você ajoelha, quando você se prostra ante o Senhor, ante o trono de Deus, você está dentro da sala do trono, dos santos do santo, e ali, tete a tete, ali, cara a cara, ali, pessoalmente, você fala com Deus, e Deus ele te ouve. Deus ele está pronto para te ouvir todas as suas orações, todas as suas petições. Por quê? Como nós falamos num áudio passado a respeito da glória de Deus, né? Como nós falamos lá que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. É disso que nós estamos falando hoje da construção do primeiro templo. Esse primeiro templo foi imponente, ele foi pungente, mas o Senhor está dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Por quê? Porque eventualmente, lá na frente, Jesus iria pregar naquele lugar. A glória do Senhor estava na sua pujança, não naquilo que eles construíram, no ouro, na prata, naquilo que era visível aos olhos humanos, mas a glória agora estava em quem habitava, quem estava ali. Deus desce encarnado, o próprio Deus vem e habita aquele lugar. Por isso que a glória da segunda casa foi maior do que da primeira, porque antes Deus ele se manifesta através do fogo, desce fogo no altar e consome todo o holocausto. Mas a segunda casa, posteriormente, que não era tão linda nem bonita, não era imponente, agora Deus ele descia através de Jesus Cristo. Ele desceu através de Jesus Cristo para que ali fosse uma casa que comportasse a glória do Senhor em pessoa através de Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você que quando Jesus inspira no Calvário, nós passamos a ser esse templo, o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. Então nós precisamos preservar, enquanto nós estivermos como povo de Deus, que se chama pelo nome dele. Agora somos inclusos, não somos mais
apenas um judeu, né? Os judeus que tinham essa promessa. Não é só mais para o povo de Israel. Agora nós somos incluídos, nós somos enxertados na videira. Agora nós somos parte desse todo, desse corpo, né? Agora nós fazemos parte daquilo que nós éramos excluídos anteriormente. E ele disse: se esse meu povo que se chama pelo meu nome agora está falando comigo e com você, agora está falando com nós, aqueles que se diz igreja, né? Você não é um judeu, você não é um prosélito, agora você é igreja, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, e você é o templo do Espírito Santo. Então, como você tem tratado esse templo? Como você tem tratado esse templo? Será que você tem santificado a sua vida? Você tem glorificado o nome do Senhor? E aqui a palavra, ela segue dizendo: agora pois, né, no verso 16, porque agora escolhi, santifiquei aqui essa casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aí no verso 17 ele diz: e quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de teu rei, do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine sobre Israel. Então eu quero deixar aqui essa mensagem. Essa mensagem, ela tem um propósito, de que você entenda que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar dessa casa. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Eu preciso me voltar para Deus. Deus diz aos Efésios, lá no capítulo 2 de Apocalipse, ele diz assim: olha, eu tenho a favor de vocês muitas coisas boas, mas tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Deixaste as primeiras obras. Volte novamente, porque se você não voltar, eu removei do meio de vocês o meu castiçal. Então Deus dá uma promessa. Deus faz promessa de continuidade. Enquanto nós estivermos na presença de Deus, enquanto nós estivermos com o Senhor, enquanto nós estivermos obedientes à voz e à palavra de Deus, nós estaremos assegurados, seremos templo do Senhor, seremos templo do Espírito Santo, e a glória do Senhor vai descer todos os dias, o fogo do céu sobre as nossas vidas. Todos os dias você pode fazer descer fogo do céu com a sua obediência, com a sua perseverança, com a sua fé, com a tua esperança, com a graça do Senhor sobre a tua vida. Amém? Pense nisso. Que Deus te abençoe grande e poderosamente.